Hoje você vai aprender como protocolar um projeto no PIL de posto de transformação. Eu vou mostrar o que tem que ser preenchido, quais que são os detalhes que você precisa ficar atento para aprovar de primeira e várias dicas bem específicas que vão te ajudar a fazer esse projeto e ter um resultado satisfatório o mais rápido possível. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Vondoski, sou engenheiro eletricista e já trabalho há mais de 13 anos com projetos e obras elétricas. Eu ajudo nesse canal engenheiros e eletricistas a melhorarem seus projetos, a melhorarem suas obras e também gosto de trocar informações com vocês para melhorar os meus projetos e as minhas obras também. Se você ficar com alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, pode mandar e-mail no isaias@ivm.eng.br que eu tiro todas as suas dúvidas, tanto por lá quanto por comentários aqui no YouTube. Se precisar também de consultoria sobre projetos Copel, entra lá no e-mail e a gente conversa melhor sobre isso. Então, hoje eu vou fazer uma aula que já faz um tempo que eu queria fazer com vocês, que é uma aula mostrando o PIL, que para quem não sabe, é o sistema da Copel em que você protocola projetos. Pode ser de posto de transformação, edifício de uso coletivo, cabine de média tensão, entrada secundária acima de 200 amperes. Então tudo isso é protocolado nesse sistema chamado PIL. Eu vou falar hoje com vocês sobre como protocolar e dicas sobre um posto de transformação. Cada tipo de projeto terá documentos diferentes. Então, o que eu estou falando aqui vale principalmente para o posto de transformação, é claro, né? Então, eu vou mostrar a tela para vocês. Essa tela aqui, eu fiz um projeto de posto de transformação teste, apenas para mostrar os dados, né? Eu vou apenas omitir um pedacinho aqui da parte dos dados aqui e eu vou falar desde a caixa de apresentação até o outro item o que precisa. Então, identificação do projeto, isso daqui ele vai gerar quando você fizer o protocolo do projeto, que é o protocolo de análise, protocolo de redes e número do projeto. O próprio sistema gera esses números. Cadastro do projetista são os meus dados que, quando eu fiz o cadastro no PIL, ele já vai vir aqui. Eu não vou, obviamente, colocar esses dados aqui para vocês. Cadastro do proprietário. Então, é ou o sócio acionista lá que tem direito na empresa, que assina pela empresa, ou o próprio proprietário, são os dados básicos dele. O nome, o CPF e o RG do proprietário. E daí, pessoa jurídica, então, por exemplo, eu, Isaías, sou responsável pela minha empresa. Além dos meus dados básicos, eu tenho que dar os dados da empresa. Então, o nome da empresa e o CNPJ. CEP normal da empresa, número normal também, telefone, e-mail, esse e-mail inclusive é o meu e-mail, né, isaias@ivm.eng.br, celular, são os dados padrões do proprietário. Daí eu tenho o cadastro da obra. Aqui começa algumas situações. Se você colocar aqui a data acima de 6 meses, o que vai acontecer? Ele vai emitir um aviso que não será gerado estudo de rede. Então, se você está fazendo esse projeto e que essa obra vai demorar, sei lá, mais de 2 anos, você não vai marcar isso. Se demorar menos que 2 anos, eu prefiro que você marque como previsão de entrega da obra antes de 6 meses para gerar o estudo de rede. Na minha visão, é o mais seguro. Por quê? Porque você vai aprovar o projeto, beleza. 1 mês, sendo otimista, 2 meses tendo uma reprova. A Copel ela vai demorar 1 mês para fazer esse estudo de rede, então já vai para 3 meses. E ela vai ter pelo menos 6 meses para fazer essa obra de rede. E para você mesmo pagar uma empreiteira para fazer. A gente está falando de, assim, por baixo, 1 ano de janela para você fazer essa obra. Eu não acho interessante você não gerar esse contrato agora. Até porque para gerar o contrato depois é horrível, experiência própria. O melhor sempre é startar aqui e tentar gerar o contrato já. Atividade, então industrial, residencial, comercial, é o padrão, né? Não tem nada demais. O CEP da obra, normal, coloquei um CEP aqui para fazer um número qualquer. E observações sobre o projeto, caso seja alguma coisa que você acha interessante colocar. Se você for um projeto novo, não tem muita observação, mas, por exemplo, eu já tive projeto, inclusive colocado aqui no vídeo, que eram projetos em que eu estava fazendo uma alteração num projeto aprovado. Então eu escrevo ali, projeto aprovado sobre o protocolo tal data, eu só estou alterando, sei lá, tirando as caixas de medição, estou colocando um disjuntor maior para tal consumidor. Você vai escrever aqui porque daí o analista ele vai direto, ele já sabe o que é uma situação atípica. Numa situação normal não vai mudar nada. Eu vou colocar como avançar. Aqui eu vou ter o tipo de projeto, então aqui são todos os tipos de projeto que são aprovados no PIL. Edifício de uso coletivo com fornecimento em baixa tensão, em média tensão,
único consumidor, baixa tensão, não vou ler todos aqui, mas são vários modelos. O que a gente vai colocar aqui é posto de transformação único consumidor, que é o mais padrão aí que tem. Salvar tipo de projeto. Ele já indica que o atendimento é com rede aérea, tensão de fornecimento. Geralmente, posto de transformação, que é até 300 kVA, é 13.8. Quando que não é? Quando você tem, por exemplo, um distrito industrial em que é atendido em 34,5. Então isso daqui vai vir para 34,5. Na maior parte dos casos é 13.8. O que você tem que avaliar? É lá no local. É ver lá o que tem de rede. Se tiver uma rede de 34,5 e você indicar que ele vai ser atendido em 13.8, o que vai acontecer? A Copel ela vai fazer um orçamento de obra de rede para chegar com uma rede 13.8 lá no teu local. Pode sair extremamente caro isso. Sempre indique a rede que tem próximo. Então é 13.8. Carga instalada. Isso daqui vai pesar para o dimensionamento que ele vai gerar automático, o transformador, né? Então a carga instalada aqui, você precisa de um transformador de 225 kVA de acordo com a tua carga instalada, você vai colocar lá 225 e vai vir aqui em carga demandada, pode colocar 223. Isso daqui não é necessariamente o que vai estar no teu projeto. O cliente não vai nem ver isso daqui. É para Copel. Então não perca tempo colocando cada vírgula que mudar, você muda aqui. Não tem porquê. Você tem que aprovar o projeto. Coloquei aqui, por exemplo, 225, ele aceita até 300 kVA. Acima disso ele não aceita. Padrão construtivo do ramal. Ele dá essas opções. Aéreo convencional, os 3 cabos separados chegando no teu padrão. Onde que você vai usar isso? Hoje em dia, eu não vejo muito sentido você utilizar isso em nenhum lugar, porque mesmo que a rede aérea lá seja o padrão convencional, eles tendem a fazer a derivação com um padrão compacto. Geralmente é compacto. Quando que é subterrâneo? Quando por algum motivo você queira que seja uma entrada subterrânea. Daí você vai ter que passar esse ramal, inclusive por baixo da terra, indo até o poste lá, e daí você não vai ter aquele ramal aéreo em cima. Então é muito raro isso acontecer, geralmente é o compacto do normal, porque se você já está fazendo um posto de transformação, que é um poste, um transformador dentro do seu terreno, não vai ser 3 cabos de média tensão entrando no teu terreno que vão incomodar. Geralmente é aéreo compacto. Posição da mureta. O transformador, ele vai estar de frente para a rua, então ele vai estar aqui. A rua está aqui, você está olhando aqui. A primeira situação oposta ao transformador é a mureta ela está aqui e a pessoa está olhando aqui, ó. Então ela olha a mureta e o transformador está de frente para a rua. É isso que ele quer dizer aqui. À direita do transformador. Olhando aqui, né? Não sei se vai ser a direita de vocês, mas o poste está aqui, com o transformador aqui, e eu, olhando de frente, a minha mureta está à direita do transformador, ou à esquerda, vale o mesmo. Então, dependendo do terreno onde você colocar, se você colocar de um lado do terreno, vai dar à direita, do outro lado vai dar à esquerda, entendem a lógica? Sempre o poste mais próximo da rua. Vou colocar aqui o posta só para gerar. Ele gera um detalhe automático. Ramal de entrada AT é padrão 16 milímetros, não vai mudar isso aqui. Potência do transformador, como eu coloquei aqui carga instalada e demandada 225, ele vai gerar automaticamente aqui uma carga próxima. Vou colocar aqui 227 de carga instalada e 226 de demandada. Ele vai gerar aqui só 300 kVA, porque a carga demandada não chega a 225. Então é essa a lógica, né? Tensão do secundário. Quando você opta por um posto de transformação, você tem 3 tensões disponíveis, 3 faixas de tensões, 127, 220, uma instalação comum, 220, 380, quando você tem, sei lá, uma serraria, uma fábrica, alguma coisa que vai precisar dessa tensão, e 440/254, quando você tem uma máquina muito pesada ali que você terá que ligar num posto de transformação. Provavelmente, se você ligar em 440/254, você terá que ter outro transformador para uso normal, digamos assim, né? O mais comum, ou é 220/127 ou 380/220. Vou colocar 220/127. Ele já gera automaticamente o disjuntor geral, 800 amperes. Ele já gera também quais as caixas. Qualquer uma das duas aqui vai estar certo. O que eu prefiro? EN e FN. Porque são mais simples de encontrar. Essa M é mais difícil de encontrar. Então, eu vou na mais simples aqui, que é EN e FN. Se eu baixar isso daqui, para 200 kVA e jogar aqui para 200 também, só para ele baixar, você vai ver que no 225, que é 600 amperes, ele já dá mais uma opção que é a caixa H. Eu gosto dessa caixa H, porque é uma caixa que você monta tudo dentro dela. É a caixa do TC, a caixa da medição e a caixa do disjuntor, tudo nela. Claro que fica mais apertado,
mas é mais simples para montar. Eu gosto de usar essa caixa H. Ramal de entrada em BT, ele dá todas as opções possíveis. Por que tem essas opções? Porque você pode usar cabo de alumínio, eu não gosto, mas você pode. Você pode usar cabo de cobre, pode ser 3 cabos ou pode ser 2 cabos. Por isso aqui que eu tenho 2 cabos por perna de 120 ou 3 cabos por perna de 70. É por esse motivo. Ele também dá a opção de PVC, dá a opção de EPR. Quanto a cabo, vai de cada projetista. O que eu uso? Você não precisa usar. O que eu uso como padrão? Eu não gosto de utilizar cabo de alumínio. É muito raro eu utilizar cabo de alumínio. Não uso? Nunca? Não. É muito raro eu utilizar cabo de alumínio, mas às vezes eu uso. Para padrão de entrada eu não gosto. Eu não gosto de como fica a conexão. Eu acredito que depois a mão de obra fica um pouquinho mais complicada, porque nem sempre eu vou acabar assumindo essa mão de obra depois. Eu não acho interessante. Eu prefiro o cobre. Eu tenho duas opções, por exemplo, do 600 aqui. É mais fácil de encontrar já o EPR nessas bitolas, então eu já utilizaria o EPR. Quanto ao tamanho, se é 2 ou 3 cabos, eu prefiro reduzir o cabo. Eu prefiro, como instalador, utilizar, por exemplo, 2 cabos de 120 por fase EPR do que utilizar 3 cabos 70 por fase. Eu prefiro utilizar 2, porque até 120 ainda é tranquilo de mexer com um cabo. Eu acredito que usar 2 conexões é melhor do que usar 3, mas é critério de quem vai instalar. Então eu vou colocar aqui 2 de 120 de cobre. Ele já gera automaticamente o aterramento do neutro, 120 milímetros de cobre nu, é padrão. Para acima de 200 amperes vai ser sempre 120. Dados comerciais, eu tenho duas modalidades tarifárias, verde e azul. A verde, ela não possui horário de ponta, é uma única tarifa para todos os horários. A azul, ela tem duas tarifas, ponta e fora de ponta. Qual que geralmente é utilizado é a verde, quase sempre. Onde que utiliza a azul, que eu já utilizei, hoje está mudando, mas em mercados, por exemplo, que tinham geradores e que você colocava o gerador para operar no horário de ponta. Você reduzia drasticamente a tua conta por causa disso. O que o pessoal tem feito hoje? Tem jogado na verde e colocado no mercado livre de energia. É a tendência hoje em dia. Hoje em dia é muito raro ser a azul. Depois que você liga o padrão e tem a primeira fatura, você tem um tempo, não lembro se é na primeira fatura ou é na segunda, que você pode mudar isso. É interessante que você acompanhe o teu cliente depois para avaliar isso daqui. Então eu vou colocar verde. E daí demanda contratada, você tem que dar um chute aqui, imaginando qual será a demanda contratada. Para você que talvez não saiba o que é isso, quando você tem uma conta de energia em média atenção faturado no grupo A, além da energia que você paga pela disponibilidade da energia, que é essa demanda contratada. Por exemplo, eu tenho aqui no caso 225 kVA de transformador, mas eu não preciso pagar 225 kVA de disponibilidade. Eu posso pagar, geralmente é o que vai dar aqui, vai dar 100 kVA de demanda contratada. Então eu vou pagar, além da minha fatura, uma tarifa em cima desses 100 kW de demanda contratada. No primeiro mês, você já consegue avaliar se tá bom ou não tá. Se está muito alto, você baixa esse contrato de demanda para pagar menos. Se está muito baixo, você eleva. Isso aqui tem que ser muito levado em consideração, porque se você colocar um valor muito baixo para pagar menos, se você ultrapassar, independente de ser durante uma hora, você vai pagar multa em cima do excedente. O valor sobe bastante. Então tem que ser o valor certo. Ou seja, o valor certo é o valor que você nunca chegue nele, chegue próximo dele. Você vai pegar a tua conta de energia lá do grupo A, vai ter lá a demanda, vai ter o gráficozinho da demanda. Você faz uma linha no maior valor que deu de demanda, o teu valor de contrato tem que ser um pouquinho acima. Ponto. Geralmente é isso. Sistema de combate a incêndio. Se tem ou não tem. Se tiver imposto de transformação, geralmente você não faz uma entrada separada. Você pega antes do disjuntor geral. Ele vai descer, passar pelos TCs. A hora que eles passarem pelos TCs, eles vão no disjuntor geral. Você liga antes do disjuntor ali e sai uma derivação para a bomba de incêndio. Se ele tiver dispositivo de partida, a entrada vai ser menor. Se ele não tiver, o disjuntor vai ser maior. Então, ó, dispositivo de partida, ele tem um tri de 80, eu posso colocar uma bomba de incêndio de até 12,5 CV. Se eu colocar aqui que não tem, ou seja, vai ter uma partida direta, o tri de 50 vai para uma potência ali de bomba de 3 CVs. O que é válido esse dispositivo de partida? Partida estrela triângulo, com soft starter, com inversor. A bomba de incêndio, o ideal é, as pequenas pelo menos, é partir direto. É partir no máximo com uma estrela triângulo. Quanto menos dispositivos tiverem para estragar, melhor. Mas é claro que a gente coloca bombas, dispositivos de partida, porque senão esse padrão vai subir muito. Mas de tri de 50 até o tri de 100 é a mesma caixa.
Então pode ser interessante às vezes não utilizar, mas é uma análise tua aí como engenheiro. Se ela possui geração própria, ou seja, gerador, então possui. Ele vai pedir aqui, é gerador, não é fotovoltaico. Se é forma isolada ou operação em paralelismo momentâneo. O que é isso, né? Forma isolada. Caiu a energia, o gerador vai levar ali 10 a 15 segundos para ligar e vai atender. Voltou a energia, ele vai desligar, vai acabar a energia e depois de 10 a 15 segundos ele vai entrar. Paralelismo momentâneo é quando ele consegue fazer esse equilíbrio. Claro, se acabar a energia, ele não tem como saber, ele vai desligar tudo e vai ligar de volta, beleza. Mas o que é ali? É, por exemplo, nesse pessoal que contratava a demanda hora sazonal azul. Ele não pode desligar todo dia para mudar para o gerador. Então o que acontece? O gerador entra junto, então tá Copel e tá gerador no zero. O gerador ele liga e ele vai entrando junto com a Copel, vai assumindo, a Copel zerou e o gerador está no 100%, entende? Isso é paralelismo momentâneo. O que impacta isso é preço. Então, geralmente é de forma isolada, a não ser que você tenha essa questão de utilizar hora sazonal azul. Disjuntor DBT, então vou colocar aqui, sei lá, 600 amperes. Daí aqui ele tem qual que é o tipo de operação dessa troca. Geralmente são contadores intertravados. Geralmente é isso. Mas aí tem que ver o projeto aí do gerador teu para saber. Potência do gerador. Geralmente o gerador é acima da potência do posto de transformação. Então vou colocar aqui 300 kVA. Tipo de intertravamento. Elétrico, mecânico, eletromecânico. Geralmente é elétrico. Vai do teu gerador que você vai comprar. Chegamos para os anexos do projetista. ART. Lembrando que essa daqui é a ART de projeto. Você pode utilizar a mesma ART e colocar execução de subestação de energia de 225 kVA. Você pode. E daí projeto de subestação de energia de 225 kVA. Você pode. Depende do que você vai fazer. Se você não for pegar a execução, você faz uma ART de projeto. Se você for pegar a de execução, uma dica importante é já coloque aqui laudo de medição de aterramento. É importante ter porque eles vão cobrar na vistoria. CPF do proprietário, geralmente eu peço a CNH, CNPJ da matriz, geralmente posto de transformação vai ser uma empresa, não é uma casa que vai ter posto de transformação, então tem que ter. Planta de situação, tem vídeo falando sobre ela. PDC ou TOF, isso daqui eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, são os dados de contrato que vão gerar um contrato em cima. DCI também, quero ver se faço um vídeo sobre isso, mas é uma declaração de cargas bem simples de preencher. E o termo de geração própria, como eu disse que tem gerador, eu tenho que assumir essa responsabilidade preenchendo esse termo. E é só isso. Ah, mas eu quero apresentar uma implantação diferente lá. Não apresente. Apresente só a situação. A única planta que vai para a Copel é a situação e só apresente ela. Não dê mais motivo para a Copel te reprovar. Coloque no PIL apenas o necessário. Essa é a dica final que eu dou para vocês. Se você quer mais dicas, quer uma parceria ou quer uma consultoria sobre posto de transformação, pode mandar e-mail no isaias@ivm.eng.br. Por hoje é isso e até mais.